Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos iniciando mais um dia de aula aí, né? E estaremos iniciando então nossa apostila volume 3. Eu peço a vocês que peguem a apostila volume 3, que nós estaremos então dando início aí, né? Sobre o nosso capítulo 4, que nós vamos estudar no capítulo 4 hoje, né? Então, o capítulo 4 ele vem trazendo o tema Brasil, redes e hierarquia urbana, né? Então, neste capítulo nós estudaremos, continuaremos estudando aí sobre os estudos, né, da urbanização das cidades brasileiras, né? Então, nós vimos falando aí desde o início sobre a urbanização, como que se deu o crescimento da população, e nós vamos continuar. Agora nós vamos analisar então a formação e a organização da rede urbana, né? E o fluxo de pessoas, mercadorias, serviços e informações. Então nós vamos analisar como que é a formação de uma cidade, né? E a cidade, gente, ela então precisa participar de uma certa maneira de uma rede, ela tem uma hierarquia. E o que é essa rede, né? Essa rede, gente, é a interligação, ou seja, está ligado uma cidade está ligada na outra. Quando falamos da palavrinha rede, estamos falando aí, né? Nosso pensamento vem rede de deitar, né? Rede de pescar. E, né, essas redes interligam. Quando nós falamos de rede de deitar, é o descanso, né? Estamos procurando descanso. Quando falamos de rede de pesca, então estamos procurando aí alimento. E aí, gente, a rede, né, urbana, ela sim, gera sim um sentimento, né, um certo sentimento. E essa rede, então, é a interligação de uma cidade a outra, interdependência, uma depende da outra. E quando falamos de hierarquia, estamos falando aí de que desde a cidade mais simples, né, até as cidades maiores, ou seja, desde as cidades mais pequenas, que elas vão precisar de uma cidade média, e essa cidade média vai precisar de uma cidade grande. Por quê? Né? Devido a alguns serviços que uma determina, né? Uma tem a outra que a outra não tenha, né? E aí gera então essa hierarquia. Então um precisa do outro, né? E aí, como vocês já podem ver diretamente na primeira imagenzinha da apostila na abertura do capítulo, vocês veem aí, né, algumas setinhas coloridas, mostrando então, né, a interdependência, né, a ligação de um local para o outro. Precisamos de área de lazer, precisamos de transporte, precisamos também de hospitais, supermercados, né, precisamos de um local de moradia. Então, cada uma dessas atividades que nós exercemos aí, como vocês podem ver na abertura do capítulo, é a interligação, né? E essa interligação gera então uma rede, né? Ou seja, eu preciso de determinada coisa que está, ou eu posso achar na minha cidade? Posso, mas eu posso não encontrar na minha cidade, mas em outra cidade tem. Então, eu vou procurar, né, ter o acesso. Então, por isso é chamada então de rede, né? Essa interligação, né? E aqui nessa ilustração abaixo, né, representa então uma rede de cidades. Então, olha para vocês verem, né? Observem com atenção. Então, como vocês podem ver, nós temos cidades que possuem, né, uma característica de expansão menor e temos uma cidade logo mais abaixo com a característica de expansão maior, né? E aí, como vocês podem ver, aqui nós temos então vários tipos de linhas pontilhadas que são então as redes, né, alunos? As redes, né, que são utilizadas aí é, como um meio de interligação, né, como um meio de comunicação, por exemplo, né,
Essas são as redes que interligam um local ao outro. E aí, como eu disse para você, a interdependência, talvez nessa cidade menor aqui, né, não tem o atrativo necessário para as pessoas, então elas procuram se interligar, ou seja, depender de outra cidade maior que tem mais recursos. E assim, então, né, vocês podem perceber que existe essa interligação aí, né? E vocês vão ver, né? Uma das figuras mostram o que uma cidade está dependendo da outra, né? Comercialização, é, lazer, cultura, né? E aí, pessoal, aqui logo abaixo, né? Já vem duas questãozinhas aí onde que eu vou deixar para casa para que vocês possam responder, né? Que está pedindo para você conversar com os colegas e o professor sobre as seguintes questões. Mas aí vocês vão conversar em casa, né? E ou até mesmo pesquisar e nós responderemos na próxima aula, tá bom? E a letra A está perguntando, na sua opinião, o que é uma rede de cidades, né? Então aí vocês vão pesquisar, vão entender, de acordo com o que o tio já falou aqui na sala de aula, aqui nessa explicação, né? Rede, então ela está nos trazendo o que nessa rede urbana, né? O que é uma rede urbana? O que é uma rede de cidades? Então, o que que ela traz para nós seres humanos? Eu quero que vocês pesquisem essa letra A e na letra B já está pedindo para vocês aí, ó, completar a ilustração desenhando no espaço em branco a área do município onde você mora. Então, nesse espaçozinho aqui em branco, na apostila de vocês, vocês irão desenhar o nosso município de Pirapora, né, como se ele fizesse parte dessa rede que está demonstrando nessa ilustração aí nessas duas páginas, né, um dependendo do outro, né. E aí nós vamos desenhar nossa cidade aí de Pirapora, nosso município. Logo abaixo, gente, né, nessa mesma página de número 5 aí, vem um pequeno texto explicando sobre rede e hierarquia urbana no Brasil, né? Então, olha lá. A rede urbana brasileira é formada por um conjunto de cidades pequenas, médias e grandes distribuída pelo território. Então, como eu falei para vocês, né? Então essa rede urbana ela é formada então por esse conjunto de cidades, desde a menorzinha até crescendo, até se expandir aí até a maior cidade, né? Ou seja, até a grandes cidades que elas trazem comportas mais atrativos aí para que as pessoas, né, que dependem, que moram nessas outras cidades pequenas e médias, não tenham, eles consigam achar e procurar até mesmo questões hospitalares, né, hospitais assim mais desenvolvidos para tratamentos de saúde e etc, né, gente? Então são várias dependências. Essas cidades são interligadas por meio das vias de transporte e comunicação, mantendo entre si fluxos de pessoas, serviços, mercadorias e informações. E aí, gente, quando falamos de rede, estamos falando desse interligamento, né? Então aí, ó, essas cidades, elas se interligam uma com as outras por meio de vias de transporte. E aí entra então as redes urbanas, né? Essas redes, esses interligamentos, essas dependências, né? Aí então foi necessário criação de vias de transporte para gerar, né, a transporte de mercadorias de um local para o outro, ou a dependência de uma mercadoria, como vocês veem, né? Sempre que nós compramos um produto, principalmente produtos tecnológicos ou brinquedos, né? E assim por diante. Vem então na etiquetinha Made in China, né?
ou seja, é comercializado da China e trazem para nossas regiões aí, né, nossos municípios. Então essa é uma interligação, né? Esse é um fluxo onde que de mercadorias, onde que a minha dependência, né, a dependência da comercialização, né, de certos comércios, certos tipos de serviços precisam de produtos que venham de fora para então ser comercializados dentro do nosso município, né? Então essas interligações aí, né, mantendo em si esses fluxos de serviços, de pessoas, estão então designadas a palavrinha rede. E nesse post-it amarelado aí ao lado, vem explicando, ó, a palavra rede pode ser utilizada em diferentes contextos. Pense em um exemplo e compartilhe com a turma. Na hora da nossa live, eu quero que você me diga, cada um de vocês vão citar um exemplo aí, né, de um contexto diferente da palavrinha rede, né, além desse contexto que nós estamos explicando na sala, tá bom? Que é a rede urbana. Quais são os outros contextos aí? O tio já falou no início, né? Todas as cidades que compõem a rede urbana têm uma ordem de importância de acordo com as funções que exercem, né? Então, cada cidade que compõe a rede urbana, né, ela tem sua importância. Então, elas não estão ali, né, de forma que vagas ou foi construída só por construir. Cada uma tem sua importância. E algumas delas, né, a função principal é o comércio e a prestação de serviço, né? Temos então, né, algumas cidades com uma prestação de serviço e o comércio que é importante, né? Outras, a atividade industrial, que é mais importante porque é uma área, né, né, tem atrativos minerais, né, que podem ser comercializados e que trazem lucro para a região. Então essa outra cidade, né, que possui a atividade industrial como principal. E tem outras ainda que desempenham funções político-administrativas, funções turísticas ou portuárias, por exemplo, que foi o que nós estudamos aí na apostila passada. Vocês lembram as cidades e suas funções? Então, cada cidade tem uma função, né? Elas são criadas aí, mas possui sim uma função. Ela não foi criada de forma que não contribuísse, né, em nada, né? Então ela traz aí algumas funções. E a rede urbana ela precisa disso, né? Dessa interligação, né? De uma cidade depender da outra, né? Até mesmo para comercializar os seus produtos. Quanto mais funções a cidade apresentar, mais importante e maior influência exercerá sobre as outras cidades, estabelecendo assim uma hierarquia urbana, né? E aí é onde que entra então a hierarquia, né, gente? A interdependência, então, é a rede, ou seja, os fluxos de transporte, de mercadoria, as prestações de serviço. Só que aí nós temos também uma hierarquia, como eu mostrei para vocês, né? Aqui, ó, nós temos as cidades lá na página anterior, as cidades menores, né? Que dependem das cidades maiores, porque as cidades maiores elas apresentam mais funções, elas têm mais influências, então estabelecem essa hierarquia, né? Cidades maiores com mais funções, né, com maior influência, são as mais procuradas, né? São as que são mais investidas, né? Grandes empresas investem naquele local. E aí nós temos as cidades médias e depois nós temos as cidades pequenas. Então essa é a hierarquia urbana. Para entender melhor o que é uma hierarquia urbana, imagine uma pequena cidade com um posto de saúde ou uma ou duas escolas, um banco e alguns estabelecimentos comerciais e de serviço. Essa cidade tem condições de atender às necessidades básicas da população do município? Entretanto,
se algum morador precisar de um médico especialista ou quiser cursar uma faculdade, terá de se deslocar para uma cidade maior. Podemos então concluir que uma cidade se destaca em relação a outra quando oferece maior diversidade e qualidade de serviço. Então, olha para você ver que nesse pequeno trechinho aí explica para vocês, né, como que funciona essa hierarquia urbana, né? Então, foi falado aí que uma cidade menor que tem apenas um posto de saúde, duas ou uma escola apenas, né? Vamos citar como exemplo aqui o distrito de Guaicuí, por exemplo, né? Distrito de Barra do Guaicuí, que é próximo aqui a nosso município de Pirapora. Então ela é um pequeno distrito. Ela ainda não é um município, mas é um distrito. E as pessoas que residem naquele local, elas precisam então de um atendimento especializado. O que que elas fazem? Elas saem do distrito de Guaicuí, onde que apenas possui um postinho de saúde, não tem então um médico especializado para determinada área, e vai em busca, né, por exemplo, do nosso município de Pirapora, que é uma média cidade, né? Ela então é uma média cidade, porque ela tem algumas faculdades, ela tem tem hospitais particulares, por exemplo, um hospital público, né, que apresenta também algumas diversidades de especialistas. E aí, pessoal, é onde que entra essa hierarquia, né? E esse fluxo, então essa rede. O distrito de Guaicuí precisa de quê para poder vir aqui a Pirapora? Porque lá não tem esses benefícios, né? Então precisa de faculdades, lá não tem, as pessoas saem de lá para vir estudar em Pirapora. É, hospital, porque lá não tem hospital, então as pessoas lá só tem um posto de saúde, as pessoas saem de lá para vir consultar aqui na região. Então é isso, né? Essa então é a hierarquia urbana, né? E ao mesmo tempo ela promove, né, a rede urbana, né? A interligação de prestações de serviços, né? Muitas das vezes as pessoas saem de lá para vir trabalhar em Pirapora, né? E assim por diante, né? Então esse fluxo de pessoas, essa transição de pessoas vindo de lá para cá, então gera essa rede, né? Essa interdependência. E aqui abaixo, gente, temos alguns exemplos, né? Primeiro exemplo é todos os anos os alunos de vários municípios brasileiros inscrevem-se para estudar nos cursos ofertados pela Universidade de São Paulo, USP, Campus São Paulo. A USP é a maior produtora de documentos de pesquisa do Brasil. Então, gente, olha para vocês verem a interdependência aí de vários municípios brasileiros, né? Por questões de estudos, né, faculdade. E aí a Universidade de São Paulo, né, a USP, né, localizada no campus de São Paulo, é um dos locais aí mais procurados para se estudar, né? E as pessoas, então, elas cursam, né, tentam vestibulares, né, prestam vestibulares aí para então ingressar nesses estudos, porque a USP é a maior produtora de documentos de pesquisas do Brasil. Então ela está aí, né, no ranking, ela está na frente, e aí é um privilégio para quem consegue, né, se ingressar desse dentro dessa universidade, porque ali ele pode sair como um grande pesquisador, né? Então, essa é a interdependência, a ligação aí das pessoas com a cidade de São Paulo, né? Ou seja, de vários municípios brasileiros com a cidade de São Paulo devido à universidade, o campus, né? Temos também outro exemplo que é o Aeroporto Internacional de Fortaleza. É um dos fatores de influência da cidade sobre mais de 170 municípios brasileiros, como Sobral, Cauacaia, Mossoró, Jijoca de Jericoacoara,
Crateus, Juazeiro do Norte e entre outros, né? Então, aí a interdependência, gente, né? Uma rede, um fluxo de pessoas que precisam de utilizar o aeroporto, né? Como forma de, né, deslocamento, até mesmo para serviços, empregos, ou de embarcar, de embarque, ou de desembarque, né? E aí, para se ter acesso aos outros municípios brasileiros, como foi citado aí, né? As pessoas saem de seus municípios, vão até Fortaleza para utilizar o aeroporto internacional, né? Pessoas que vêm de fora e, né, desembarcam naquele local para então ter acesso aos municípios vizinhos, ou, né, pessoas que vêm dos municípios vizinhos e vão viajar, precisam de utilizar esse avião, né, o avião, o aeroporto, e vão para Fortaleza em busca desse é, desse importante aí fluxo, né, de transporte, ou seja, esse fluxo que ocorre entre as cidades vizinhas, entre as cidades vizinhas e Fortaleza, tá bom? E aí, gente, na página 7, vocês vão ter, né, alguma sessão para responder, a sessão lápis na mão, onde que vocês vão responder a questão de 1 até a 3, tá bom? Na página 7. E aí a número 1 tá falando o seguinte: com a ajuda de um adulto, pesquise e registre a principal função desempenhada por sua cidade na organização da rede urbana, né? Então, qual é a principal função desempenhada do município de Pirapora, né? O que que ela presta mais? Ela é prestadora de serviços? Era uma área industrial, né? Qual é a organização da rede urbana da nossa cidade, né? Do nosso município? Então, qual é a interdependência das pessoas que vivem nos municípios vizinhos e que vêm para Pirapora em busca de quê? O que que ela nos transmite, né? O que que ela nos transfere? Então vocês vão pesquisar aí com a ajuda de um adulto, seu pai, da sua mãe ou do seu responsável e escrever pra gente. Nós iremos corrigir na nossa live, ok? 2. Você e seus familiares já se deslocaram para outros centros urbanos em busca de bens e serviços não ofertados no lugar onde moram? Se caso sua resposta for afirmativa, sim, eu já me desloquei em busca de outros serviços, né? Porque aqui eu não achava no município de Pirapora. Marque com um X, né, no tipo de serviço que vocês utilizaram ou utilizam, né? Ou seja, já utilizou, já saiu em busca de algo, ou se ainda continua utilizando, sai de Pirapora em busca de algo, né? Que aqui não está sendo, né? Não, você não está encontrando o que você precisa ou o que sua família precisou na época, né? E aí, se for atendimento de médico hospitalar, você vai marcar um X e vai escrever aí o nome da cidade que você visitou, né? É, por determinado serviço. Ou, por exemplo, educação, né? Escola, faculdade. Alguns parentes de vocês saíram de Pirapora e foram estudar em outro local porque não tinha, né, faculdade necessária. Vocês vão marcar um X na educação e vão colocar na frente o nome da cidade aí que foi em busca, o comércio, o lazer, ou aeroporto, né? Principalmente aqui em Pirapora que não não temos assim um aeroporto. é, Temos sim, né, gente? Mas nós não temos um aeroporto assim bem utilizado, né? Ou a linha do aérea ela é bem curta, né? Ela vai só de uma região para outra e não consegue atender a outras regiões que vocês queriam ir. Então vocês vão marcar aí, tá bom? E a número 3, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Todas as cidades da rede urbana estabelecem entre si algum tipo de relação
que depende da função que cada um exerce? Verdadeiro ou falso? O tio acabou de explicar para vocês na matéria. As redes urbanas são formadas por cidades do mesmo tamanho, interligadas por vias de transporte e comunicação. Verdadeiro ou falso? Já expliquei para vocês também. E uma rede urbana da cidade que oferece maior diversidade e qualidade de serviços e influencia em uma rede urbana as cidades que oferecem maior diversidade e qualidade de serviços e influenciam as demais cidades do entorno. Então, gente, verdadeiro ou falso? E, por último, a hierarquia urbana cria uma rede de ligações e influência entre as cidades grandes, médias e pequenas. Ela cria uma relação, né? Elas estão interligadas uma com a outra. As cidades grandes, médias e pequenas, uma precisa da outra. Se sim, né? E vocês vão colocar verdadeiro ou falso, né? Se for não. Ok? Então, nossa aula de hoje vai até a página 7 para vocês aí, ok? E aí nós estaremos corrigindo na nossa próxima aula live aí, tá bom? Essas atividades. Não esqueçam, as atividades da página 5, letrinha A e B, e as atividades da página 7, como está aí na tela para vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.